Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com o Elcio Binelli. Seja bem-vindo, Elcio. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em Indaiatuba, participando desse bate-papo. Bacana. A gente tem uma pergunta clássica já no podcast, que é: quem é o Elcio na fila do pão? Se apresenta aí pro pessoal. Talvez na fila do pão é o Elcio Binelli, normal, do bairro, que conhece todo mundo, que brinca com a pessoa que atende na padaria, etc. Eu sou uma pessoa bastante simples e gosto de fazer muito relacionamento. Mas quem conhece a história do Elcio é o Elcio, um trabalhador. Durante muitos anos se dedicou à carreira de telecomunicações como engenheiro formado em eletrônica. Trabalhou no sistema de telecom, em fabricantes ou em operadoras, etc., até o sistema ser privatizado. Quando o sistema foi privatizado, nós estamos falando de 1998, e em 99 nós tivemos uma oportunidade, eu e mais dois amigos que trabalhávamos na mesma operadora, que é de São Paulo, a Telesp, né, para quem conhece, a saudosa Telesp. Tivemos uma oportunidade, vendo para onde caminhava o perfil de fornecedor que a Telefônica, a empresa que comprou a Telesp, queria. Uhum. Então nós resolvemos sair e empreender. E daí começou a minha carreira de empreendedor, a partir de 1999. Que legal. E voltando na fila do pão, você frequenta muito padaria. São Sim. Paulo, acho que tem as melhores padarias do mundo. Não tenha dúvida, não há igual. Não há igual. Se você quiser comer um pãozinho na chapa com manteiga, é em São Paulo. Né? Eu já fui para Portugal, e você vai para Portugal com uma expectativa muito alta sobre padaria. Eles vieram de lá, né? E aí eu fui e tal, legal, tem coisa boa, claro, né? Claro. Mas eu lembro que eu voltei e fui numa padaria aqui. Falei, pô, não tem nem comparação. Não, comparação. A gente superou Portugal nesse negócio de padaria há muito tempo. Muito tempo. Mesmo dentro do Brasil, você vai encontrar poucas padarias com a característica da padaria de São Paulo. De São Paulo mesmo, né? É verdade. Muito diferente. E aí, o que você mais gosta de padaria? Não tem nada a ver com o assunto, mas... Cara, eu gosto de manhã tomar um café. Vira e mexe, eu saio de casa e vou lá tomar o café da manhã na padaria. Minha média, café com leite e pão na chapa. Ou, se eu tiver com disposição, um misto quente no pão da canoa, né? Na canoa, sem miolo, para não engordar muito. Que o que engorda é o miolo. É o miolo é que mata. Legal. Bom, e aí você nasceu em São Paulo mesmo? Tô 72 anos... vivendo em São Paulo. Eu sou paulistano da Gema. Nasci no bairro chamado Cambuci. É um bairro tradicional, antigo de São Paulo. Um pai paranaense, desculpe, e uma mãe paulistana também. E avós italianos. O que me deu a cidadania. Tenho cidadania italiana também. E eles, de onde que ele era? Era do Paraná, mas não era de Curitiba. Desculpa, ele era do Norte Velho do Paraná, a cidade que você dificilmente vai encontrar no mapa. Ribeirão Claro, uma cidade muito perto de Jacarezinho, mas é divisa com São Paulo. Para aí você pega Serra da Cabeça da Anta, eu esqueci o nome dela. Você atravessa uma ponte ali do Rio Paranapanema. Entre Chavantes, você sai de Chavantes, atravessa a ponte do Rio Paranapanema, tá lá em Ribeirão Claro. Eu já fui por aí. Já? Minha avó mora em Porto União, que é divisa do Paraná com Santa Catarina. Mas no fundo. E aí, quando você passa na divisa aqui, por essa Cabeça da Anta, você passa por essa cidade aí, né? Você passa por, acho que Registro é a última cidade em São Paulo, não é? Não, Registro é para quem tá indo pro Rio, né? Não? É Registro, tá certo. Registro, aí depois você passa por uma série de cidades menores, assim, mas eu não sei se eu passei pela cidade, mas eu passei pela placa. Com certeza. Tinha o nome dela. Com certeza. Pelo menos tem placa indicando, né? É isso aí. Bacana. E aí eles vieram para São Paulo quando, mais ou menos? Não, meu pai, ele viveu muito pouco tempo lá na cidade onde ele nasceu. Ele ficou até os
4, 5 anos. Aí a minha avó veio para o interior de São Paulo, na época na área de cafeicultura, tal, veio trabalhar Agudos, Alfredo Guedes, aquelas cidades ali. Uhum. O meu avô, infelizmente, faleceu na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Foi de voluntário, apesar de ser brasileiro, tinha descendência italiana e resolveu defender a Itália lá e acabou morrendo no campo de batalha. Caramba, que história. Não era dos pracinhas? Não chegou a ser pracinha, né? Porque ele foi defender a Itália. A Itália direto, né? Ele foi defender a Itália. Ele foi como voluntário para a Itália. Que legal. Legal, né? Maluco, a gente tem umas histórias da família que acho que ele preferiu a guerra a conviver com a minha avó, que era brava pra caramba. Brincadeira, evidentemente, mas tinha que achar um motivo, né? Por que ele foi defender a Itália sendo brasileiro, né? Mas foi lá. Tem a história do cara, Bento Gonçalves, né? Não, acho que é o Bento Gonçalves. Putz, não é. Esqueci o nome do cara agora. Que ele é herói nos dois mundos. Que ele foi herói na Revolução Farroupilha, no Brasil, e também na construção da Itália também. Não lembro o nome. Tá. Putz, eu lembro da história, mas também não lembro o nome, não. Bom, tem bastante história. Tem bastante história. Referente a Brasil e Itália, né? Tem com certeza. Muita coisa. Bom, e aí você nasceu no bairro do Cambuci. Isso. E estudou por onde lá? Então, eu estudei sempre ali no bairro, né? Uhum. Nos colégios que tinham ali no bairro. O meu pai, ele mudava de casas. O meu pai sempre foi um trabalhador, nunca foi empresário, nada. Então, ele nunca teve casa própria, teve casa sempre alugava e de vez em quando o dono da casa pedia, ele tinha que se virar. Mas sempre ficamos ali, Cambuci, Ipiranga, Vila Monumento, até quando eu me formei engenheiro. Eu estudei na Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo. Ele conseguiu comprar uma casinha na época BNH, para pagar em 20 anos, etc. E nós mudamos para o Jardim da Saúde. Foi ali que ele começou a ter a casa própria dele, né? Minha, dele e da minha mãe. Que legal. E aí o senhor estudou em São Bernardo pública. E... A escola privada. E a faculdade era a faculdade industrial de... Engenharia Industrial chama-se. Engenharia Industrial. Existe, é uma faculdade boa, até tem uma brincadeira que é fácil de entrar, mas é difícil sair. Mas na condição que eu estava na época, interessante, do meu pai, ele não tinha condição de bancar uma faculdade. Eu tentei entrar numa faculdade pública, mas não consegui. E entrei nessa e eu usei bolsa da própria faculdade, da época, né? Não é parecido com esses fiéis da vida aí hoje, etc. E eu paguei depois de formado. Ah, que bacana. E aí o senhor fez engenharia elétrica com opção eletrônica. Opção com ênfase em eletrônica. Em eletrônica. Isso em que ano, mais ou menos? Ixi, eu me formei, você não era nascido, evidentemente, 1974. 74. Entrei em 70, saí em 74, 5 anos de faculdade. E o senhor já sabia, já pensava que o mundo ia para esse caminho? Porque a engenharia eletrônica, para quem muita gente diz que vivemos na era da informação e da tecnologia, só foi possível por conta da engenharia eletrônica. Tanto que a primeira programação é feita na placa, né? Sem sombra de dúvida. E o senhor já imaginava que o mundo caminharia para esse lado? Sem sombra de dúvida, não. Não dava para imaginar. Um gênio, porque na minha... tinha que ser um visionário, né? Talvez um Elon Musk da vida. Né? Mas dava para perceber que estava mudando radicalmente. Porque eu comecei a estudar válvula. Rádio era válvula, televisão tem aquele bruta tubo atrás, né? Que era uma válvula maior. Então, esse foi o meu aprendizado, mas já chegando no final, comecei a aprender sequência lógica, equipamento, circuito impresso, tudo era super grande ainda, era capacidades
mínimas de processamento, etc. Mas já havia essa tendência, quando eu me formei, já havia essa tendência de partir para digitalização, vamos chamar assim, né? Para esse caminho, né? Para esse caminho. Eu tive grandes professores nesse caminho que eu aprendi bastante. E o Brasil era para ser referência, né? Principalmente na parte de rádio. Foi um brasileiro que inventou o rádio, né? Pois é, mas a válvula, né? É. Tinha o famoso rabo quente também, não sei se você ouviu falar disso. Era um radinho que tinha uma válvula só e conseguia pegar a transmissão, um negócio maluco. Mas era válvula. Precisava de energia, precisava esquentar a válvula para ele pegar, para ele funcionar, melhor dizendo, né? Muito interessante. Hoje você vai ver isso só em museu, né? E olha lá. Foi o Landel de Moura, né? Que inventou o rádio. Que era um padre, acho que era gaúcho, né? Era padre, ele era gaúcho. Acho que sim. E aí o primeiro experimento dele, ele fez na Avenida Paulista. Conseguiu... Você está sabendo mais de história do que eu. Você é novo, mas gosta de estudar a história, né? Não, e principalmente invenção, assim, de brasileiro. Que falam do Marconi também, do rádio, né? Mas foi... mas isso que a história que eu sei, né? O Landel de Moura inventou, aí veio para São Paulo, comprovou, fez o experimento na Avenida Paulista, foi noticiado lá pela mídia e tal, e aí ele foi para os Estados Unidos para pegar investimento. Só que os caras que iam investir falaram, mas você tem que registrar o experimento aqui nos Estados Unidos, vai ser uma ideia americana. Aí ele se recusou, e aí o Marconi estava estudando sobre também e nasceu depois de uns 5, 6 anos. E aí ele registrou a patente. E aí o brasileiro acabou perdendo aí ficou com a fama, né? A fama é do Marconi, né? Hoje. Pior que né? É a mesma coisa o avião, né? Que eles falam que foi os irmãos Wright lá, mas os caras não voaram, eles planaram. Exato. É tipo uma asa delta, que era uma bicicleta e uma asa delta. E aí o Santos Dumont não. O Santos Dumont decolou e tal, mas... uma parte grande do mundo acredita que foi um americano que inventou, né? Exato. É uma sacanagem, né? Uma sacanagem, a gente precisa se comunicar melhor, né? É verdade. Por isso está aí o Instituto de Patentes, Normas e Patentes, para registrar rapidinho, né? É isso aí. Quando você tiver uma grande ideia, registra lá para garantir. Boa. E aí o senhor fez a faculdade? Então, fiz a faculdade e durante o último ano eu fui fazer estágio. E eu tive a sorte de fazer estágio numa empresa sueca chamada Ericsson, ligada à área de telecomunicações. Ela produzia centrais telefônicas, ela produzia equipamentos de transmissão voltada para atender telecomunicações, né? Operadoras de telecomunicações. Bacana. E a Ericsson tem uma história também. Ixi, aí... Que é do Ericsson, em homenagem ao Life Ericsson. Rapaz... Que foi o primeiro cara que chegou na América. O primeiro europeu que chegou na América. Que ele era um viking lá. Sim. O pai dele era o Eric, o vermelho. E o Ericsson era o cara que chegou Life Ericsson era o cara que chegou na América. E aí, como a empresa é nórdica lá, eles deram em homenagem ao Life Ericsson lá. Porra, depois eu vou pregar algumas histórias com você aí, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. 39, pô. Mas eu sou curioso só. Não, só beleza, mas é interessante isso, isso. E aí, bom, foi para Ericsson. Aí fui para Ericsson, fiz estágio e aí eu fui efetivado. Bacana. Fiquei lá novo, muito parecido com o que acontece hoje com a juventude, um pouco menos diferente em termos de compromisso com empresas, né? Só para deixar claro. Como um cara novo, eu queria progredir, eu queria novos desafios. Então eu fiquei na Ericsson 1 ano e meio como estagiário, fui efetivado, aí eu fiquei 2 anos como engenheiro formado, trabalhando como engenheiro. E depois fui convidado para ir para uma empresa brasileira que fabricava um adaptador para sistemas de transmissão em PCM. E aí eu fui, né? Salário melhor, vamos embora, né? Tenho novo, não tenho compromisso nenhum, não tenho família, não tenho nada, vamos embora, né? E fui assim, trabalhei nessa empresa que depois
ela foi comprada por uma empresa internacional, a Alcatel-Lucent, né? A empresa que eu entrei chamava-se Elebra. E desenvolveu todos os equipamentos, era tudo brasileiro que desenvolveu aquele equipamento, projetou aquele equipamento, e fabricou e vendia para as operadoras de telecomunicações do Brasil. E depois eu saí também, aí eu resolvi ver como é que era uma operadora. A minha curiosidade era como é que eu vendia equipamento para a operadora, mas eu queria saber como é que era lá dentro. Aí eu fui parar na Telesp. E na Telesp, durante 20 anos como Telesp, antes da privatização, eu fui galgando, fui passando por todos os sistemas, todos os postos que existiam lá dentro. Foi um laboratório, um aprendizado fantástico. Eu entrei no planejamento de redes de comutação e acabei saindo como chefe da engenharia. Que legal. E quando ela foi privatizada, eu era o chefe da engenharia da Telesp. Que legal. E essa primeira parte do planejamento, como que era feito o trabalho assim, no dia a dia? Então, a gente projetava ou planejava. A missão daquela área que eu trabalhei era planejar a expansão. Então, a Telesp tinha os seus centros de fios, aqui atendendo as diversas localidades do estado de São Paulo, mas ela tinha que crescer, porque a demanda era enorme. Você não viveu isso, mas um telefone, para se conseguir um telefone fixo na época, era muito difícil, porque não havia quantidade suficiente em função da demanda. Então criaram planos de expansão, você financiava antes. Teve telefone que foi vendido, para você ter ideia, a $10 mil, uma linha telefônica em Alphaville. Não sei se você conhece Alphaville, é uma região nobre lá. E era caríssimo o telefone, né? Caríssimo. Tinha gente quem tinha muitos telefones, alugava, fez o negócio de aluguel de telefone, um negócio. Muito interessante. Então, aquele departamento era responsável por planejar as expansões, só que dentro das limitações orçamentárias que, como ela era estatal, o governo federal impunha. Olha, você não pode gastar mais do que isso esse ano. Dentro disso que você pode fazer. Eu, especificamente, planejava a área de comutação. O sistema de telecomunicações tem a parte de comutação, que é a central telefônica. Hoje você não vai achar mais isso aqui. Depois tinha o sistema de transmissão. Eu era responsável pelo eu e mais a equipe lá, pelos sistemas de comutação. Planejamento de expansão. E o que mudou desse sistema? Você falou, hoje você não vai encontrar mais essa central telefônica. Só para você entender? O paralelo que eu tenho na cabeça é o seguinte. Tem uma série que chama Mad Men, que é referente ao universo publicitário lá dos anos 60 e tal. E aí eles vão apresentar, acho que logo no primeiro episódio, eles vão apresentar uma secretária nova, e ela fala assim, aqui é o centro nervoso da operação. E aí são os telefonistas, que elas faziam a conexão entre... Elas recebiam a ligação, depois elas faziam a conexão entre as pessoas dentro do escritório. Sim. Que, por sua vez, passavam para... Então, passava para... A pessoa que... Passava para a secretária passava pro chefe dela lá, basicamente assim. Como que era esse sistema inteiro? Então, vamos lá. Quando eu entrei na Telesp, já havia uma evolução, por incrível que pareça, dos sistemas. Os sistemas de telecomunicações começaram com mesas de telefonista, que é mais ou menos isso que você está falando, né? No caso de São Paulo, ficavam lá na 7 de abril e tinham várias mesas de telefonista, e a telefonista recebia um chamado, olha, eu quero falar com o Elcio, número tal, etc. E ela plugava na mesa, né? Essa pessoa aqui mesmo. Era um cabo. Essa pessoa aqui quer falar com essa aqui. Então puxava um cabo, ligava, fazia a conexão. Não era imediato. Se fosse fora de São Paulo, então, horas para fazer essa conexão, porque precisavam interconectar com o sistema de transmissão, tinha que estar disponível. Quando eu entrei, as centrais que já tinham evoluído, saíram de mesa e foram para centrais chamadas passo a passo. Já eram semi-eletrônicas, eram centrais
basicamente mecânicas. Você já discava do aparelho, né? Se você lembrar o aparelho, tinha um disco e a central telefônica contava o número de pulsos que você mandou. Você discava o 0, então o disco voltava 10 e mandava 10 pulsos. Aí na central telefônica tinha tipo um roteador que andava esses 10 pulsos e chegava num número. Aí você discava o segundo número e ia buscar, ou seja, era um negócio... Caraca, que loucura. Maluco. É a primeira vez que eu entendi isso. Porque não conseguia entender, porque ele dava isso aí. Fazia 10. E lá dentro o cara ia contando, quer dizer, o cara não, o sistema mecânico ia contando e andando. Mas é tipo substituindo um ser humano que fala, isso. Qual que é o número? É o 0, zero. Para telefonista você falava, eu quero falar com o número 1, tal, né? Para essa máquina você discava, ela entendia. Que legal. Mecanicamente. Então não havia... Os técnicos dessas centrais telefônicas eram basicamente mecânicos, porque eles ficavam regulando motorzinho que fazia girar, pinça que entrava e buscava o número. É um negócio absolutamente mecânico e de precisão. Quando eu cheguei, já tinha evoluído. Essas centrais passaram a ser eletromecânicas. Então haviam... Que ano que é mais ou menos? Só para eu me localizar. 78. Deve ter começado a acontecer em 75, 74, 75. Já tinham essas centrais eletrônicas. Ericsson fabricava, Siemens fabricava, cada um fabricava o seu. Que eram seletores eletromecânicos. Então, aquilo que a máquina, a passo fazia mecanicamente... ela já começou a fazer eletronicamente. Era uma matriz que recebia o impulso do disco e ela procurava, através de matrizes cruzadas, qual era o número que ela precisava atingir. E aí depois tinha outra cadeia para chegar no sistema de transmissão e achar o destinatário daquela ligação, né? Então já era uma evolução enorme. Putz, foi um negócio maluco. Para você entrar numa central dessas, por exemplo, você tinha que entrar com pantufa e polanho, porque não podia ter sujeira nenhuma ali dentro, nenhum pó suspenso, porque poderia afetar o desempenho do seletor. Caramba! Sabe uma coisa que eu fico pensando? Que nem, é um sistema relativamente complexo, né? Sim. Pela explicação que o senhor está dando. E aí... se você às vezes explica isso para alguém, as pessoas às vezes têm dificuldade, podem ter dificuldade de entender. Eu fico imaginando o cara para inventar um negócio desse. Pois é. Deve ter sido um... Pois é. E ele não tinha essa facilidade de hoje, né? Não tinha inteligência artificial, não tinha nada, né? Era na raça, né? Tinha que ser na raça. Na raça. Os caras que inventaram a equação de segundo grau, terceiro grau... E vai por aí. Eu fico às vezes pensando nessa trajetória toda, né? Para chegar a criar um esquema, uma máquina que faz algo nesse sentido, né? É muito, muito louco. A ideia era substituir o ser humano cada vez mais para automatizar a ligação. Então isso era uma evolução. Depois ainda eu passei em 80, 82... começaram a chegar as primeiras centrais chamadas CPAs, comando por programa armazenado, okay? Que substituía esse seletor por algo um pouco mais digital. E tinha uma programação já prévia lá que fazia, através de novo, ainda era disco, o telefone, entendia o que o cara discou e traduzia para um comando elétrico para acionar lá o processador lá. Só que era maluco, tinha lá os processadores, um processador maior do que essa, essa metade da mesa, e processava 24 kilobits, é um negócio ridículo, né? Entendeu? Então, por que eu te falei? Eu precisava de prédios enormes para armazenar esses equipamentos, porque eles eram enormes. Uma central de 10 mil assinantes, 10 mil usuários, eu ocupava 3 ou 4 andares de um prédio para colocar equipamento, cabeamento,
num negócio Surreal mega, hoje. surreal. Isso hoje, as centrais foram diminuindo, digitalizando. Hoje você vai num prédio desse que estão sobrando, as empresas estão até, várias delas, vendendo esse. Eles colocam num quartinho aqui, nessa sala aqui, colocam uma central de 50, 100 mil usuários tranquilamente, até mais. Até mais. Essa foi a evolução. E era isso que você fazia, era essa parte... Eu acompanhava isso. Você fazia essa central que isso quando eu estava na Ericsson, a Ericsson fazia essa central. Quando eu fui para a Telesp, a gente tinha que implantar, quer dizer, o fabricante implantava e depois a gente tinha que fazer a manutenção e acompanhar o desempenho disso. Certo? Então eu projetava a central, eu vou nesse bairro, eu vou ter 10 mil assinantes, então eu preciso de tantos seletores, tanto sei o quê, ia lá na Ericsson, comprava, a Ericsson instalava e depois a gente entregava para o pessoal de manutenção. Era esse mas como eu te falei, eu comecei no planejamento, depois eu fui para a operação em si, depois eu fui para planejamento de operação e por último eu fui gerente do departamento de engenharia de toda a Telesp. Caramba, que responsabilidade, né? Muito grande. E quando você saiu da Telesp, aí foi quando você começou a empreender? Foi. Por conta de uma oportunidade que apareceu ali. Mas acho que tem uma história um pouquinho legal antes disso. Porque eu ainda estava na Telesp quando foi aventado a ideia do telefone celular. Ok? A Telesp criou um núcleo específico para começar a estudar o celular que já estava chegando no mundo. Só que o celular naquela época não era esse aparelhinho que você tem hoje, não. Era um trambolho, né? A bateria dele você tinha que carregar nas costas, tipo uma mochila, né? Basicamente, exagerando. Ali houve uma disruptura muito grande, muito grande. Eu tive um chefe, um líder, um gerente visionário. Ali eu encontrei um gerente visionário. Ele chegou um dia para mim e falou assim, você quer vir trabalhar comigo? Eu, na época, pensei, acabei não indo. Resolvi ficar onde eu estava porque eu tinha um outro plano de carreira. Na realidade, eu fui e voltei. E ele falou, você tá louco? Isso é uma visão. Eu falei, por quê? Cara, o futuro tá aqui, no celular. O mundo vai se transformar em 3 telas. A tela do celular, a tela da televisão e a tela do computador. E hoje você está vendo isso. Isso nós estamos falando em 1990. O cara fala isso, esse era visionário. Esse enxergava, mesmo vendo aquele bruta trambolho, né? Que era o celular da época, que custava uma fortuna para você ter um. Ele tinha esta visão. Foi sensacional. E aconteceu exatamente isso. Mas eu fiquei lá no meu mundo do telefone fixo, que hoje não existe mais. Né? Quem tem telefone fixo hoje, raramente alguém tem um telefone fixo, todo mundo usa o celular serve para tudo. Mas eu fiquei até a privatização. E como que ele chamava? Gilson Rondinelli. Gilson Rondinelli. Filho. E por onde anda? O Gilson Rondinelli chegou a ser o presidente da Telesp Celular, foi também presidente quando a Telesp Celular foi privatizada para os portugueses, por comprar a parte celular da Telesp. E hoje ele está em Portugal. Ele vive em Portugal. Fica vindo e voltando, mas os grandes negócios dele estão em Portugal. Que legal. Mas aí a gente visita, se conversa, é amigão da gente. Visionário. Eu vi uma entrevista uma vez do Boni, não do Boninho, do Boni pai, falando exatamente isso. Qual que é o futuro da televisão? Sim. E aí ele descreve a televisão exatamente como a televisão é hoje. Ele fala, vai ter conexão com a internet, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter compra. Mas ele falou isso lá atrás, né? Você fala, cara, como é que o cara vê um negócio assim tão impressionante. Pra frente, né? É impressionante. Tem um livro do Bill Gates até, que é de... Cara, deve ter uns 30 anos, estourando uns 30 anos.
E eu li esse livro há uns 10 anos atrás e o livro falava como ia ser 20 anos na frente. Cara, o cara acertou tudo. Tudo, né? Tudo. E assim, ele falava sobre o computador de bolso. E aí tem um protótipo até nesse livro, chama A Estrada da Informação. Esse livro. E tem um protótipo. Cara, é o celular, é o smartphone. É o smartphone. Também eles foram inventando. Ele leva uma relativa vantagem que ele foi inventando também as coisas. Claro. Né? Aproveitou pro negócio dele. Mas funcionou, né? O cara implantou isso no mundo e tem gente que tem um olhar muito à frente mesmo, né? Do momento atual. Sem né? dúvida, sem dúvida. E depois aí a Telesp foi privatizada. Aí, quando chegaram, foi uma empresa espanhola, né? Uhum. Que é a Telefônica. Quando eles chegaram, a gente observou o caminho que eles queriam seguir com os fornecedores. Uhum. Como é que funcionava uma Telesp? Eu ia contratar uma expansão, então eu ia lá na Ericsson contratar, por exemplo, na Ericsson, na Siemens, ou qualquer fornecedor, o Catel, o Lucent, comprava a central telefônica, depois ia em outro, comprava o sistema de transmissão, depois ia em outro e tal. Eles instalavam. E quando eu fazia a rede externa para chegar na sua casa, o fiozinho chegar na sua casa, eu contratava empresas que basicamente cediam mão de obra. Por quê? Eu dava para aquela empresa o cabo, dava o projeto e dizia, olha, você tem que levar daqui a ali, de tal forma, e ainda fiscalizava. Então a empresa basicamente colocava mão de obra. A Telefônica chegou com uma visão diferente, porque ela usava isso na Europa. Ela chegou com a visão seguinte: eu vou dar uma área para você tomar conta, uma empresa tomar conta, você faz o que quer. Eu vou te medir por desempenho. Uhum. Eu vou te medir por indicador operacional. Por exemplo, se nessa área eu tenho 3 reclamações a cada 100, se você melhorar esse índice, eu te bonifico. Se você piorar, eu te puno. Uhum. Mas eu não quero saber entrar no detalhe. Vou facilitar a minha vida, vou ter falando só com uma pessoa, porque eu tinha que falar com diversos, né, na época da Telesp. Falo só com um e vou te medir por eficiência. E as empresas não sabiam fazer isso. As empresas não estavam acostumadas a fazer isso. E nós lá dentro, por trabalharmos na área operacional, de implantação, de operação, todo, a gente sabia o que era lidar. Pode falar o que for de sistema Telebrás da época, mas se tinha uma coisa que o sistema Telebrás implantou e era perfeito, era gestão por indicador operacional. Uhum. Era muito está se aproveitando agora ainda. Né? Uhum. Bom, então nós resolvemos sair para ensinar essas empresas a trabalharem desta forma. E aí vocês criaram uma consultoria. Exato. O primeiro negócio era ajudar a estruturar as empresas para atender essa demanda da Telefônica. Exato. Só que a Telefônica nos chamou um dia e falou assim: eu estou com um problema, eu quero a ajuda de vocês, nós temos uma consultoria aqui trabalhando para nós, mas nós queríamos ver se vocês podem ajudar essa consultoria. Eles tinham que reduzir o número de pessoas, porém estava no pico da expansão, no auge da expansão, e eles não podiam perder o que estava na cabeça das pessoas que trabalhavam na Telesp sobre aquela expansão. Porque muita coisa você ia procurar em documento e você não ia achar. Estava na cabeça do indivíduo, tá certo? Então, nesse momento, nós vimos uma grande oportunidade, largamos a consultoria e criamos a empresa para fazer isso para a Telefônica. Assumimos quem ela queria demitir e começamos a prestar serviço para a Telefônica. E daí a gente foi ampliando. Era basicamente uma consultoria de processo. Começou como consultoria, mas depois nós viramos executor, né? Nós criamos uma empresa, assumimos lá essa quantidade de pessoas, na época 700 pessoas saíram da Telefônica, entraram na nossa empresa e continuaram fazendo o que elas faziam lá dentro. Telefônica. Então eu saí com um contrato de uma empresa, uma única empresa com um único cliente. Esse foi o grande desafio. Aí nós crescemos e atendíamos depois de um certo tempo, atendíamos todas as empresas de telecomunicações do país. Caramba.
Maluco, né? Maluco. Desafio. O desafio foi terrível, mas fizemos, conseguimos. Eu e mais dois amigos que trabalhávamos na três? Só em 3 pessoas? Em 3 que nós tocamos esse projeto. Tocava o barquinho. 3 tocava a empresa. Claro, né? que tinha todo aqueles 700 pessoas lá. Porra. A gente deu oportunidade para esses 700 que quiseram ser sócios da empresa também. Caramba. Porque todos foram indenizados, eles receberam dinheiro e podiam comprar algumas ações da empresa nova. E tem sempre aquela discussão, né, que quando vão falar sobre empresa privatizada e empresa pública. Sim. E aí usam sempre como exemplo o que a Telefônica fez com o que era a Telesp ou a telefonia no Brasil. Quais eram os pontos que eram melhores na empresa pública e quais eram os pontos que eram melhores na privada, na sua opinião? Uma pergunta polêmica. Polêmica. Quando eu tenho meu ponto de vista e vou externar aqui para você, em alguns momentos, dependendo de quem é o outro lado da história, vai, você é protecionista, você gosta de estatal, não é isso. Eu acho que a pergunta sua foi perfeita. Os dois modelos têm coisas boas e coisas ruins. Se você for olhar por atendimento da demanda, a Telefônica atendeu. Hoje ninguém tem foto de telefone. Na época nós tínhamos. Esse era o grande problema da Telesp. A Telesp não tinha capacidade de atender a demanda, por questões até orçamentárias. Vamos lá, nós éramos uma estatal. O São Paulo conseguiria expandir, mas como o nosso orçamento era gerido pelo sistema Telebrás, que atendia todas as operadoras do Brasil, não vinha tudo o que a gente precisava, porque tinha que atender, Rondônia, eu acho justo, Rondônia, Manaus, Ceará, sei lá o que, todos. Iapoca ao Chuí. Então, tinha que repartir esse bolo. Tudo certo, sem problema. Então, essa questão foi muito bom com a privatização. A privatização abriu a torneira. Né? Até porque se comprometeram a atender algumas metas. Né? O ponto polêmico que eu jogo na Telesp nós tínhamos um sistema de controle de qualidade muito bom. Muito bom. Nós não tínhamos quantidade de telefones ou quantidade de telefones para poder ofertar. Mas o que era ofertado tinha uma qualidade boa, porque antes de sair para ofertar, quando nós tínhamos, ou qualquer serviço que a gente criasse, a gente fazia um treinamento para todos os atendentes de reclamação, de vendas, etc. A gente tinha um sistema muito bom de treinamento do pessoal e a qualidade era boa. A gente não colocava nenhum produto que não fosse muito bem avaliado pelos técnicos para poder operar aquela rede. Então, nessa parte de qualidade, perdeu-se um pouco disso. Né? Não é uma crítica, mas a expansão foi tão grande que perde um pouco disso. Né? Então, basicamente é isso. Um é a qualidade, outro é a quantidade. A quantidade não se discute. A qualidade ainda deixa a desejar, você vê muita reclamação ainda. Sim. Nessa questão, né, de qualidade. Mas os postes, por exemplo, é um grande problema nosso. Se você vai nos grandes centros, e aí não é culpa da Telefônica, claro, pela expansão, inclusive expansão enorme de pequenas empresas que prestam serviço de internet, que aqui na sua cidade deve ter umas 2 ou 3 ou 4, sei lá, além da Telefônica, além da TIM, além da Claro, etc., da Vivo. Essa expansão, sem uma regulamentação muito bem feita, que na época existia, que a Telebrás era muito duro nisso, promove isso que está nos postes aí, você vê essa bagunça, principalmente nos grandes centros. Tem fio e cabo espalhado para todo lado. Tem lugar que não chove, de tanto fio que tem, a água não passa pelos cabos. Né? Que então, o cara vai instalar um fio novo, ele não tira o antigo, né? É isso? Também tem isso. Pela velocidade que ele quer atender, ele não vou perder tempo em tirar, eu passo um novo. Entendi. E aí vai ficando. Que loucura, né? Tem um plano agora para tentar regularizar tudo isso, mas depende de um monte de passos aí. Eu tô meio
metido nessa discussão aí também. Estou tentando ajudar. Você acha que a principal motivo da eficiência da Telefônica foi segmentar as áreas de atividade e a terceirização? Segmentar em que sentido? Você está dizendo por serviço ou por tarefa? Por serviço, tarefa? Não. Tipo, ele pegou uma parte e falou, você faz só isso, você faz só aquilo, você é responsável por isso. Ao invés de ele tentar tocar o processo inteiro como ele fazia anteriormente. Não, isso para expansão e manutenção foi muito bom. Sem dúvida foi muito bom. Agilizou todos os processos. Tanto tirou uma sobrecarga de pessoas que tinham que gerir esse monte de fornecedores para gerir um só naquela área. Estou falando em termos de manutenção e própria expansão. Isso deu ganho significativo para a Telefônica, poder expandir mais. E segmentação de mercado, aí eu já não tenho uma opinião formada se foi a melhor coisa. Tá. O negócio em si era um negócio de X, foi para um negócio de Y. Qual empresa que tem mais rentabilidade? Você acha que é o modelo anterior ou o modelo atual? Modelo atual. Né? Modelo atual. Só que tem um problema aí no modelo atual, que a tecnologia evolui tanto e você tem que mudar a tecnologia tanto que às vezes compromete o resultado. Vamos lá. Nós estamos tentando implantar o 5G, certo? Celular. O 6G já está pronto. O 6G já vem aí. Entendeu? Daqui a pouco eles têm que começar a pensar como fazer o 6G. E nós não temos 4G implantado em todo lugar. Mal e mal nós temos 3G implantado em todo lugar. Tem localidades que a gente tem até tecnologias antes do 3G. Caramba. Isso que atrapalha, porque aí eu tenho que manter toda essa parte. O ideal seria, tira tudo isso e põe uma tecnologia. Impossível. Né? Você não vai tirar todo mundo do ar. Né? Então, este avanço da tecnologia, às vezes, compromete o resultado. Por isso que, às vezes, a própria operadora, como ela é uma empresa, ela tem que dar lucro. Os acionistas dela querem resultado. Então, ela segura, às vezes, e às vezes compromete um pouco a qualidade. Né? Entendi. Mas é culpa da própria tecnologia. É muito veloz. Você acha que a parte política não está pronta para a parte tecnológica? Porque a gente teve aquele leilão do 5G, não é? Sim. Se eu não me engano, Sim. alguma coisa nesse sentido. E a demanda foi... O processo inteiro é lento na democracia, né? Basicamente isso. Sim. Para fazer essas implantações. E o problema, às vezes, não é só a implantação. O problema é definir qual a melhor tecnologia. É a 5G? Vamos partir tudo para o 5G? E como que nós vamos chegar em todas as localidades com 5G? Eu não consigo chegar simultaneamente em todo mundo. Eu tenho que escolher nichos e ir atendendo. Mas, por outro lado, tem que levar em consideração que a regulamentação... Aí tem que fazer talvez um parênteses. Eu defendo privatização. Contrário de que possa achar que eu defendo estatal. Não. Eu defendo privatização. Só que privatização funciona com um agente regulador autônomo e forte, uma agência reguladora, no caso específico a Anatel. E a Anatel, às vezes, não tem a velocidade de atualizar os procedimentos que ela definiu em função da tecnologia, porque em função da tecnologia, aquele procedimento que eu fazia com centrais analógicas não vale mais para centrais digitais, entendeu? Às vezes essa demora atrapalha, inclusive, a evolução, a expansão das próprias operadoras. Geralmente é uma demora de ordem técnica, né? O cara às vezes não tem tanto conhecimento ali, não manja muito daquela parte e acaba tropeçando. Eu não posso falar, porque a Anatel é uma agência muito qualificada. Muito os profissionais, né, que estão lá são muito qualificados. Mas às vezes tem demoras burocráticas que atrapalham. É mais a burocracia, você falou, né? E também é democrático. Tudo tem que ser analisado, votado, qual é a melhor, etc. E em democracia nem sempre... Aliás, já dizia Tancredo Neves,
a unanimidade é burra, né? Acho que foi ele que falou isso. Então, isso daí atrapalha às vezes um pouco. Por exemplo, essa questão dos postes. Tem alguns formatos já idealizados por diversas associações e diversos especialistas, mas até chegar à conclusão que esse é o melhor formato, que todos os que estão envolvidos nesse ecossistema aceitam esse formato para regularizar toda essa questão da cabeação, demora. Enquanto isso, você vai vendo esses absurdos aí pelas ruas das grandes cidades. Você acha que tem o poste que passa o fio por cima e tem o poste subterrâneo? O subterrâneo é muito mais caro, né? É muito mais caro. Não, quando você ouve alguma coisa tipo, vamos enterrar tudo, é impossível, é impossível. É um absurdo de caro. Tem que achar uma solução para isso que fica aí exposto na rua. O ideal seria, vamos enterrar tudo. Legal, agora não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro. Tá. Bom, e aí, voltando para a parte da consultoria... Não, e eu fiquei nessa empresa aí que tem outra parte da história. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Vamos tocando. Eu fiquei, então, 15 anos nesta empresa que prestava serviço para a Telefônica e para as outras operadoras, né? Eu saí, né? Criamos a consultoria, depois da consultoria criamos a empresa para prestar serviço, para absorver os funcionários que estavam saindo da Telefônica. E eu fiquei 15 anos. E depois de 15 anos, como eu não estava mais... Principalmente eu ficava na parte mais comercial, né? De tentar vender projetos, de tentar atender os nossos clientes. E em determinado momento eu vi que eu não agregava mais valor. E eu também com essa idade, né? Eu resolvi falar, vou dar um tempo aí, telecomunicações já deu para mim, vamos... E saí, vendi. Essa empresa continua forte, trabalhando normal. Os 2 sócios que ficaram lá estão muito bem, tocando muito bem a empresa, sem problema nenhum. E eu resolvi parar na empresa, vendi a minha participação para eles e saí. Mas eu não podia ficar parado, né? É difícil, eu não consigo ficar parado. E aí aconteceu um negócio maluco, eu mudei totalmente de ramo. Por causa de uma conversa que eu tive com um ex-colaborador que fez uma sugestão maluca de um sonho que ele teve. Isso é um outro podcast inteiro para contar essa história. Eu fui parar no ramo de segurança eletrônica. Hoje eu represento equipamentos que protegem contra roubo. Você vai falar, que é isso, maluco? Câmera? Não. Central de alarme? Não. É o quê? O equipamento que eu represento é um gerador de névoa. Ele bota uma névoa em 30 segundos dentro do ambiente que você quer proteger e ninguém enxerga nada. Então a gente fala, o ladrão foi embora porque ele não enxergou. Ele não consegue roubar porque ele não enxerga. Você não rouba o que você não vê. Né? Caramba, esse é o nosso jogo. E aí eu estou nessa aí nos últimos 13 anos fazendo isso, divulgando essa tecnologia. Tem vários fabricantes dessa tecnologia, todos de fora do país. É interessante ver como países como Dinamarca, que polaram os primeiros, um país todo sério, etc. Não, mas eles têm problema de vandalismo, mais do que roubo, etc. Mas esse é um produto que eu represento e distribuo que resolve o problema de roubo. Caramba, que legal. Eu fiquei muito curioso para saber qual foi o sonho que levou você para esse caminho. O sonho não foi meu, né? Foi de um ex-colaborador. Cara, naquela empresa que eu te falei, que eu fiquei 15 anos, a gente fez algumas aventuras pela África. Nós fomos, quando acabou a Guerra Civil em Angola, o cônsul, o embaixador, melhor dizendo, de Angola no Brasil, estava procurando empresas para ajudar a reconstruir o sistema de telecomunicações lá. E nós fomos lá. Por que eu estou contando isso? Porque quando nós fomos para lá, montamos uma empresa para tentar ajudá-los, aí a gente conheceu a parte de agricultura, um negócio, e aí conhecemos pessoas e fomos tendo relação com outras áreas.
lá da África, lá da Angola. Muito bem. Depois, por uma casualidade danada, nós acabamos fechando tudo lá. Não era mais o nosso negócio, deixou de ser interessante. E a própria área de agricultura que a gente tinha começado, a gente perdeu o nosso colaborador lá por malária, morreu. Caramba. Por causa de malária, e aí desanimou mais, então vamos fechar isso. Chegamos a colocar o irmão dele para tocar lá, mas não deu certo, voltamos. Esse rapaz, que era o antigo colaborador, um dia me liga dizendo assim: Elcio, exatamente ele usou essa frase, você rouba o que você não vê? Eu falei: para de brincadeira, cara, que você me interromper para fazer uma brincadeira. Não, cara, tive um sonho com meu irmão, que faleceu lá, que se eu colocasse alguma coisa que soltasse fumaça em carros roubados, a polícia acharia mais fácil, principalmente se essa fumaça fosse colorida. Eu falei: para com isso. Ele falou: vocês estão com tantas empresas aí, algumas empresas de desenvolvimento de produtos para telecomunicações, vamos desenvolver isso? Eu falei: não. Mas vem conversar. Não viaja, pô. Eu falei: isso aí não dá certo. Aí ele veio e me mostrou a pesquisa que ele tinha feito e a gente achou esse produto, não mais como fumaça, mas como névoa, em vários países da Europa, os fabricantes disso. Caraca, já existia. Já existia. Existiam alguns que tentaram também pular para carros, para automóveis, mas não avançou. Mas para proteger ambientes que têm produtos de alto valor, já existia vários. E aí a gente começou a conversar e ele está comigo até hoje, esse rapaz, ajudando a vender esses produtos aqui pelo Brasil. E como que ele chama? José Geraldo. José Geraldo. Famoso Quinho. Quinho? Pô, ele é de Minas, ele é mineiro, de Andradas. De Andradas, bacana. Cara, e como que pode, né? Eu acho que a gente é meio que o ser humano é meio que uma antena, né? Pegando a parte da telecomunicação, porque às vezes as mesmas pessoas têm ideias semelhantes em lugares diferentes, né? Eu acho que é a frequência que você meio que se coloca ali de receber aquele tipo de informação e aí vem de alguma forma, né? É verdade. Uma coisa interessante, quando você deixa de ser empregado e passa a ser empreendedor ou vai para o mercado, a sua cabeça abre e as oportunidades começam a chegar até você. Claro que chega muita coisa que você tem que descartar e você tem que ser suficientemente inteligente ou esperto para não entrar em roubada, em barco furado, né? Aquela história. Então você seleciona, mas chega muita coisa. Então, mas você tem que ficar antenado. E eu sou o tipo do cara, é o seguinte: qualquer coisa, quero falar com você sobre isso, eu vou escutar. Eu vou escutar, não vou... Não quero saber disso. Eu vou escutar, porque ali pode ter uma boa oportunidade. Eu tenho a agência aqui, né, que eu sou sócio, e há uns 5 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, eu tenho um primo que mora na Europa, né, e aí ele veio para cá e falou: você está trabalhando com o quê? Eu falei: estou fazendo tal coisa. Ele falou: mas como é que funciona isso? Assim, assado, tal. Eu falei: vamos montar um negócio desse aqui? Aí ele falou: não sei, vamos ver, tal, vamos conversando. E ele voltou para a Europa e a gente meio que não conseguiu falar mais. Eu mandava mensagem para ele e nunca dava. Eu falei: eu vou fazer o negócio aqui. Falei: se você quiser participar, você me fala até data tal também. E aí ele não se manifestou, tal, e fizemos um negócio. E aí a gente entrou num grupo lá de pessoas e tal. E a gente ficou 2 anos colocando o negócio de dinheiro no negócio, e o negócio não funcionava. Falei: puta, eu vou perder meu dinheiro. E aí funcionou, graças a Deus, e tá rodando até hoje. Essa é uma característica de empreendedor, né? Tem que ter paciência, né? E não desistir, né? Perseverança. Mas tem uma hora que dá um pouco de desespero, né? Você que tem mais experiência fazendo esse tipo de produto coisa. mesmo que eu trouxe, primeiro ano e meio eu vendi 4, 5. Depois eu vendi 28 mil, mas até começar mas difícil. Dá um pouco. Dá uma dor na barriga, dá. Em outras coisas que o senhor já teve, assim, quanto tempo demora, às vezes, para voltar esse dinheiro? Você sempre tem que...
Pra muito começar. relativo, né? É, muito relativo, mas você tem sempre que fazer seu business plan, né? Aham. E no business plan, um business plan que tem retorno a partir de 18 meses já começa a ser muito interessante, Aham. que é desafiador. Mas normalmente 2 anos, 3 anos para começar a dar lucro, né? Aham. O break-even, você tem que break-even mais rápido, mas voltar o dinheiro tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um fôlego financeiro razoável, né? Uhum. Mas você falou um negócio que me fez lembrar. Esse negócio que eu entrei, eu cheguei a oferecer para os meus antigos sócios lá daquela empresa de prestação de serviço. E aconteceu exatamente, que você falou isso, me lembrei. Eles, não sei. Eu falei, tá bom, então se vocês não querem, eu vou sozinho. Aham. É bem isso. E aí fui Até sozinho. dia X. Eu ainda deu um prazo. Né? Você deu prazo, eu não dei prazo. Olha, agora eu vou embora. Ele não decide, vamos embora. Né? Não, porque depois dá certo, o cara fala, pô, mas você pegou minha ideia. Fala, pô, a ideia boa tem R$1 bacia, né? O difícil é botar de pé, né? É verdade. E teve alguma coisa que o senhor já fez que não deu certo, que não funcionou? Algum negócio? Até agora, não. Sinceramente, sem querer ser pedante. Tem algumas coisas que não evoluíram do jeito que a gente imaginou. Uhum. Isso tem. Inclusive, agora a gente está achando que tem um determinado tipo de negócio que a gente está olhando com muito carinho, porque ele não desempenhou. Porque business plan, planilha aceita qualquer coisa, né? Mas, e o principal lá é vendas. Vou vender tanto. Se você não atingir aquele nível, sua planilha já foi pro... Já era, né? Já era, né? Então, hoje, particularmente, eu estou analisando um dos negócios que eu estou, que eu tenho que tomar um certo cuidado para ver se vale a pena continuar ou fechar. Uhum. Mas tem que olhar com carinho, com mais carinho. Eu tive coisas que, ao contrário, né? Que eu entrei... Você conhece a história de filho? O filho, quando mora com você, ele quer um cachorro, por exemplo. Não, não, pai, eu vou cuidar. Pôs o cachorro dentro, no dia seguinte quem cuida é o pai ou a mãe, que ele abandona. Então o filho às vezes cria negócios e depois deixa para mim. No meu caso aconteceram exatamente isso. 2 negócios que meus filhos, diferentes filhos, criaram, e depois não quiseram mais tocar e você está dando comida e água. E veio para o meu colo. Um deles, ou aliás os 2, pai, eles estavam não performando, por isso que eles abandonam. Né? E depois, colocando uma boa gestão, colocando sobre os trilhos, esses negócios estão começando. Um já deslanchou, o outro está começando a deslanchar. Uhum. Isso tudo depende da sua capacidade de análise, da sua capacidade de perseverança, da sua capacidade de investimento também, né? E de criar controles, criar formas de gerir aquela empresa que a tornem produtiva. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, fluxo de caixa que quebra a empresa. Então, eu estou sempre olhando para fluxo de caixa. Isso, para mim, é fundamental. Eu vou olhar para o quanto está voltando para o meu bolso no instante 2. No primeiro instante, eu quero que o fluxo de caixa banque as despesas da empresa. Enquanto ele estiver bancando, claro que ele vai ter que bancar, sobrar para poder voltar, né? Ter o famoso retorno, né? O ROI, né? Mas você implantando métodos, processos, etc., e com pontos de controle adequado, você chega à conclusão esse negócio não vai virar mesmo, então é hora de parar. Tem que ter esse estômago, né? Vamos chamar assim, para chegar e falar, não, tem que parar. A maquininha funcionar, né? Tem que olhar a maquininha funcionou, depois você vê se vai sobrar alguma coisa para pôr no bolso. Exatamente. Né? Só não pode eu ficar alimentando a maquininha eternamente. Né? Tem que ter um ponto, uma data, né? Até tal data. Eu costumo dizer, as pessoas só casam porque marcam a data. Se boa. não marcar, não casa nunca, né? Vou começar a usar essa. É uma boa. Minha mulher mesmo falou, escolhe a data. Eu falei, não, escolhe você. Eu achei que ela ia demorar, ela já veio com a data na hora. Eu falei, então tá bom, vamos casar. Então vamos embora.
É bem isso mesmo. E qual que é o primeiro ponto que o senhor avalia? Pegou uma empresa, que nem do exemplo que o senhor deu, que não estava indo bem. Qual que é o primeiro ponto que você fala? Vou atacar esse ponto aqui primeiro para ver se isso vai ter futuro ou não. Eu acho que o primeiro ponto é analisar primeiro a gestão, quem está lá, como é que está fazendo a gestão, quais as ferramentas que ele está usando para fazer essa gestão, e depois começar a olhar fluxo de caixa, quanto está entrando, quanto está saindo. E aí começar a olhar a capacidade de entrada. É possível entrar mais? Um dos negócios que eu vou dizer aqui são quadras de tênis. E na quadra de tênis eu tenho limitação, porque de horário. Ela pode funcionar, sei lá, 10 horas por dia. Eu não consigo fazer ela funcionar 36 horas. Então eu tenho capacidade. Então, qual é o limite, usando como exemplo, qual é o limite? É tantas horas, com esse valor que eu cobro a hora, eu posso chegar nesse faturamento. Tá bom. Qual é a despesa que eu tenho para manter isso? Esse aqui, a vira. Então dá para fazer. Então aí eu vou trabalhar em cima de... Primeiro, ajustei as contas, entrada e saída sob controle. Segundo, eu vou achar uma forma de aumentar essa entrada. Esse para mim é fundamental. Agora, tem que ter todo um processo bem desenhado. E não só bem desenhado, acompanhado. Porque tem muita gente que descreve o projeto, faz um projeto maravilhoso, mas não põe ponto de controle. E ele se surpreende lá na frente. Pô, não está dando resultado. É porque você não viu que aqui, naquele ponto de controle, você tinha que ter tomado uma ação para melhorar, porque ele estava desviando do objetivo. Então, é um acompanhamento diário, não digo, mas semanal. Você tem que fazer, por exemplo, o que a gente chama lá de DRE, né? Mensalmente. Eu tenho que acompanhar o resultado mensalmente para ver onde é que estão os gargalos, onde é que está indo bem, onde é que está indo mal e como corrigir o que está indo mal. E estabelecer metas, né, cara? Também é isso. Meta tem que ser cumprida. Esse é um segredo aí também, né? Todo mundo tenta. E aquilo, né? É o barquinho que tem 2 remos. É o remo de planejar e o de executar. Exato. Acho que tem muita gente que fica muito no planejamento, porque planejar tá no campo dos sonhos, né? Está no campo não dos sonhos, mas está no campo... Do ideal, né? Do ideal. A execução que é... Ali você descobre onde é que não... Se vai funcionar, né? Mas também não pode deixar de planejar, né? Sim, senão o barquinho fica rodando só para um lado. Para onde eu né? vou, né? Exatamente. Acho que são os 2 reminhos ali, planeja, executa, planeja, executa, mede, planeja, executa, mede, corrige, né? E o senhor comentou de ferramenta. Quais são as principais ferramentas ali que o senhor usa? Bom, hoje eu estou muito focado na área de vendas. Principalmente nessa empresa que a gente está analisando com mais carinho. Então, a minha ferramenta lá é o CRM. E isso é uma ferramenta que, bem utilizada, te dá uma visão. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Dá uma visão bem legal. Se você vai bater meta ou não. O duro é fazer vendedor alimentar essa ferramenta da forma adequada. Essa é a briga diária, horária, né? Você tem que estar sempre lá pedindo pro cara, atualiza, cara. Atualiza, isso é bom para você, essa ferramenta vai fazer follow-up para você, cara. Ela vai te ajudar, mas eles têm medo, né? O vendedor tem um conceito que eu abomino. Aquele cliente é meu. Se eu puser aí, todo mundo sabe. Não, aquele cliente é da empresa, porque a empresa tá te dando subsídios para você conseguir vender, né? Então, às vezes, ele não coloca informação porque ele tem receio de que alguém vai roubar o cliente dele. É uma mentalidade muito pequena. Né? Pequena. Então, o CRM hoje é uma boa ferramenta. E tem que ter um RP também, bem robusto. Não digo robusto, adequado para o seu negócio, para você poder acompanhar os resultados financeiros, principalmente. Então, principalmente os dois... as 2 principais ferramentas. Uma ligada a vendas e outra ligada à caixa, né? A caixa. E não aquilo.
Venda é o combustível para gerar caixa, né? Eu tenho um conceito também que todo mundo fala, pô, tá indo mal, corta vendedor. Para. Para mim, vendas é investimento, não é custo. Se eu olhar vendas como custo, esquece. Eu vou cortar mesmo. Mas se eu vou cortar o cara que pode me trazer a venda, eu posso trocar o cara não tem performance, aí é outra história. Mas eu cortar vendas é investimento, não é custo. Eu falo que geralmente eu gero alguma antipatia às vezes por isso. Eu falo que tem 2 departamentos na empresa, ou 2 principais funções. A que vende e que ajuda a vender. Tudo que... falam, mas se eu criar aqui, eu sou operacional, se eu criar um projeto muito bom, que vai atingir muito resultado para o cliente, né, vira case. E case ajuda a vender. Claro. Então, se tiver essa mentalidade, geralmente as empresas vão mais longe. Eu via antes, né, do marketing digital, a gente tem 15 anos, né, de negócio, de empresa, de agência. E antes as agências tinham um conceito que eu achava muito estranho, assim, que o cara não tinha vendedor. Quem vendia eram sócios, não sei o quê, e o que fazia a agência crescer era ganhar prêmio, quem o mercado ia ver, ia vir atrás. Falei, mas isso aqui vai demorar demais. Véio. Falei, vamos colocar a pastinha na rua. E aí o que eu percebi, né? Percebendo, avaliando ali o perfil de negócio agência, que não tinha vendedor, era só o sócio que vendia e atendia e fazia a parte de redação, fazia a parte de arte. Falei, isso aqui não pode ser assim. Aí começamos a departamentar e tal. E eu percebi que quando a gente colocou a barriga no balcão, começou a vender, você começa a olhar e fala, esse abacaxi que eu estou vendendo aqui, ninguém está querendo comprar mais. A galera está querendo comprar agora é morango. Exato. E aí você vai entendendo, dentro da sua área, minha área é de comunicação. Dentro da área de comunicação, o que está comprando? O que a galera está querendo comprar? E aí você, com um bom ouvido, você vai entendendo, opa, preciso ajustar aqui o que eu vendo, e se eu ajustar o que eu vendo, eu tenho que ajudar o que eu produzo, para eu ser excelente naquilo que eu entrego. Exato. Então, acho que venda acaba norteando ali a empresa inteira. É o principal termômetro. Se está vendendo, você está acertando no mercado. Se não está vendendo... tem alguma coisa para mudar aí, né? Alguma coisa está errada. Tá errado, né? Acho que é mais ou menos esse caminho. E quando você acha um vendedor que pensa como empreendedor, né? Aí esse é o cara difícil achar no mercado. É difícil. É difícil. Eu tenho um. Parabéns. Esse é o maior objetivo da gente, é trazer vendedor que pense como empreendedor. É verdade. É muito difícil. O cara tem que participar ali, né? Tem que olhar para dentro, né? Tem que olhar até para ver, não é mais abacaxi. Temos que vender morango. Aí passa a responsabilidade para o empresário maior a tentar equacionar essa diferença de produto. Para plantar morango, né? Plantar morango, exatamente. Bom, Celso, queria agradecer, cara, a sua presença. Foi uma aula. Que é isso, para. É um prazer. E eu, assim, um prazer enorme conhecer o senhor. Igual, prazer também. Eu estava muito curioso para vir aqui. Sério? Sério. Uma inspiração, o senhor falou que tem 72 anos, né? Vou para 73 em junho agora. Boa. A minha esposa às vezes fala para mim, na hora que você atingir o seu objetivo, o que você vai fazer? Vai parar de trabalhar? Para mim, eu tive a sorte de encontrar cedo na vida do que eu gosto de fazer. Então, para mim, é aquele negócio, trabalhar é trabalho, não é diversão. Mas eu gosto do que eu faço, então eu me sinto uma pessoa realizada. Falei, então dificilmente eu vou parar de trabalhar. Ela fala, você é maluco. Eu falei, não, se eu parar de trabalhar, eu vou, sei lá, vou adoecer. Talvez. Vou te dar um conselho. Na minha idade, você pode tentar fazer o que eu estou tentando e não estou conseguindo, que é desacelerar. Para de entrar em tanta... não, mas tanta confusão, né? Parar não. Não dá, né? Se parar, eu vou morrer rapidinho. Tomara vida longa, senhor. Obrigado. Então é uma inspiração para mim ver uma história bonita, uma história feita com muita competência. Obrigado. Com alguém que gosta, dá para ver nos seus olhos que eles ainda brilham quando falam de negócio. É verdade. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Como que faz para as pessoas te encontrarem, quem quiser bater um papo com o senhor?
Bom, o Elcio Binelli está no Facebook, no Instagram, o meu nome mesmo. LinkedIn também. LinkedIn, estamos lá. Perfeito. E quais são as empresas, né? Como é que faz para as pessoas encontrar as empresas? Bom, vamos lá. A principal empresa, que é o distribuidor de produtos de segurança, é a PGB Security. Você vai encontrar também aí. P de pato, G de gato e B de bola. De bola. Security com Y. Security. Perfeito. Essa é uma das empresas. A outra empresa, se quiser jogar um tênis, vai lá na Top One Tênis. Boa. Ok? Se quiser um espaço de cowork, vai lá no For All Cowork. Boa. E se quiser importar algum produto dos Estados Unidos, use a WeZip for Me. Zip for You, que é uma empresa que é uma redirecionadora que a gente tem nos Estados Unidos para mandar produtos que brasileiros querem comprar em lojas americanas que não encontram aqui, para trazer aqui para o Brasil. A gente traz o produto para vocês. Não precisa pedir para o amigo Muambeiro trazer as coisas. Isso aliviou para caramba. Quando eu ia viajar, dar aquela listinha, né? Tá aqui o site, entra lá, manda vir que vai ser tranquilo. Qual que é o nome da empresa? WeZip for You. For You. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Para você que ainda não segue o Beats Podcast, segue e se inscreve aqui no canal. Muita gente assiste, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreve, que se inscrevendo você vai receber ali todas as notificações quando a gente lançar episódios novos e cortes também. Muito obrigado pela audiência. Me segue também, eu esqueço sempre dessa parte. Eu sou o Adriano Klump. O Klump eu vou soletrar, é K-L-U-M de Maria, P de pato. P de pato é difícil, mas não vão ter muitos também, tá? Então me segue lá, muito obrigado, valeu e até a próxima.